Isso. Qual é a melhor maneira para que a gente realmente consiga fazer a alteração ter sucesso, tá? A gente tem que fazer, e aí o fluxograma que eu tinha falado como o procedimento para alteração de mudança, lembra? No início do nosso vídeo, você traz ele para cá, tá bom? E aí agora com a equipe, né? Com a equipe que vai ficar focada nesse projeto aí, né? De alteração. O fluxograma, ele pode entrar, que é uma ferramenta muito boa, ele pode e deve, nós sugerimos que ele entre numa outra ferramenta. Então nós vamos ter aí duas ferramentas de gestão trabalhando bonitinho, juntinhas, para trazer o melhor resultado para vocês. E aqui, gente, eu tô falando seja na prática pública, seja na prática privada, tá? Aqui a gestão, ela é muito semelhante, tem as suas diferenças, porque o setor público tem muito mais amarras, mas quando você trata e lida com equipes, com gente, no final essas ferramentas, elas se encaixam perfeitamente nos dois setores, seja ele público ou privado, tá bom, gente? Isso eu digo de cátedra, porque eu trabalho no privado, né, dando consultoria, e também no público. Então eu tenho essa é uma verdade isso, tá bom? Essas ferramentas, elas se encaixam muito bem, porque quando a gente trabalha a gestão, a gente trabalha com ferramentas muito abrangentes, que lidam com pessoas e situações. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então vamos lá. Quais seriam aí a outra ferramenta que, junto com a de fluxograma, pode ajudar bastante nesse momento aí da execução, da alteração daquela ação que não estava correspondendo bem dentro do teu plano, tá? 5W2H, bota lá, essa daí, ó, 5W2H, tá certo? Como é que a gente vai unir a 5W2H com a de fluxograma? Na 5W2H, quem foi meu aluno, ó, já sabe disso aí bonitinho, e quem eu dei consultoria também, tá? Dos empreendedores, que eu com saudade de vocês, hein, pessoal, aí as startups, né? Saudade aí de vocês, mas a gente daqui a um tempinho a gente tá junto de novo, tá? Não deixamos de estar, só que agora estamos mais virtual, né? Depois a gente vai lá dar aquele aperto de mão, aquele abraço gostoso, se Deus quiser. Mas vamos lá. O que é o 5W2H, para relembrar quem não tá lembrado? É aquela ferramenta que faz o que, né? Lembra? O como, né? O quem, o quando, e eu coloco aqui sempre eu gosto de inovar, né? Todo mundo sabe que eu gosto dessas coisas. Aqui eu boto o registro. O que é isso, gente? Quando eu traço o que, o como vou fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer aquilo lá, quem é que vai ficar à frente disso aqui, quando, o prazo para que isso aconteça e o registro desse acompanhamento, tá certo? No que, nessa primeira aqui, eu boto o fluxo, trabalho lá o fluxo que eu tinha do procedimento de alteração. Vai ser o meu o quê, tá certo? Meu fluxo vai ficar aqui. E para cada ação do fluxo, para cada ação efetiva do fluxo, eu coloco como é que vai ser feita, quem vai ficar à frente da minha equipe. Aqui os líderes precisam estar sabendo dentro lá, nas pontas, quem é que fica à frente daquilo, tá? Quando o tempo, por isso é que eu estou trabalhando a ação como um projeto, porque tem que ter começo, meio e fim para eu monitorar isso e saber se essa modificação que eu propus, que nós estamos propondo agora, né? Que começou lá, mas virou sugestão, mas agora já é algo entendido por todos, se realmente está dando certo. Então eu preciso ter um começo, meio e fim, preciso monitorar isso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter registros diários ou semanais, tá, gente? Não pode ser quinzenais nem mensais, hein? Registros aqui tem que ser diários ou semanais, daquilo que você está
alterando, implementando dentro do seu plano, tá bom? Porque não estava dando certo aquela ação lá, e aí você está usando, alterando aquela ação e você está monitorando essa mudança, essa alteração, através de duas ferramentas, do fluxo, no que, e unindo aí com a 5W2H. Aí você vai trabalhar como você vai alterar, quem vai ficar responsável lá na ponta para a ação efetiva daquilo, o prazo para aquilo acontecer, de começo, meio e fim, e o registro de todo esse trabalho. Olha que interessante, né, gente? E óbvio que esse registro, tá, gente? Aí, só pra gente também deixar claro, ele é um registro importante para que você, ao longo, né, você vai fazendo o que a gente chama, né, o histórico dessa alteração. Você vai fazendo um histórico disso. Porque se você faz um registro diário ou semanal, você vai historicamente dizendo como é que aquela alteração está se comportando dentro do seu plano de gestão de mudança, né? Você está alterando ele. Então você vai fazendo aí um histórico dessa alteração, dessas modificações. Isso facilita demais, né? E mais do que isso, você coloca também nesse registro as tomadas de decisões, tá certo? E as implementações. Então esse registro ele serve não só para as equipes, tá certo? Onde ele vai conter aí, dentro dessa ideia desse registro, então, né? Pra gente focar. Ele vai conter o histórico da mudança, bota lá, dentro do registro, tá? Histórico, as tomadas de decisões que foram tomadas, as decisões para que aquilo estivesse modificando, e a implementação propriamente dita, tá certo? Esse registro serve para vocês, serve para o time, serve para o líder e serve muito também para o gestor maior. Por quê? O gestor maior, ele olha, ele com aquele material na mão, semanalmente, diariamente, aí é de acordo com a realidade de vocês, só não dá para ser quinzenal, tá? Porque nós já estamos vivendo, quando a gente está fazendo uma modificação, uma alteração num plano de mudança, de gestão de mudança mais estrutural, é por isso que ele sai de uma ideia de ação e vira um projeto. Porque é algo que você tem que ter um cuidado maior, porque é algo que você está alterando, porque não deu certo na primeira ideia, tá? Isso é muito importante a gente estar consciente disso. Então, esse gestor maior, ele, com a autonomia que dá aos seus líderes e esses ao seu time como um todo, ele não precisa estar diretamente, nem deve, porque aí ele pode, inclusive, ele pode melindrar, né? Ele pode deixar desconfortável o trabalho das equipes. Ele deve, inclusive, manter uma certa ele continua acompanhando, mas ele mantém uma certa distância para deixar a equipe dele trabalhar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que acompanhar. E esses registros ajudam muito o diretor, o gestor maior da empresa. Porque aí ali ele analisa, inclusive, as mudanças, as alterações mais importantes dentro do plano dele. Porque ele está analisando o plano como um todo. E ali ele tem os registros daquelas alterações, como é que elas estão se reorganizando agora dentro do mesmo plano, gente. Porque no final, quando a gente faz essas alterações, elas voltam, depois que elas são executadas, elas voltam a entrar, ou na verdade elas nunca saíram. Tá bom. Mas você faz um destaque delas para trabalhar elas dentro de uma 5W2H em um fluxo, né? Para monitorá-las de forma mais perto. E aí ela, tendo nesses registros o resultado foi esperado, está de acordo, elas entram aqui nesse fluxo aqui do V0 para o V1. Tá lembrado? Do nosso plano de gestão de mudanças, do nosso vídeo passado. E aí a coisa continua andando. Agora a gente está puxando aqui uma alteração. Podem ter outras, mas o método, né, a forma de melhor trabalhar essas alterações e mudanças menores dentro de um plano maior
de gestão, de mudança de uma empresa, seja aí do setor público ou privado. É assim que acontece. É esses os passos que a gente deu aí para vocês, tá bom? Um forte abraço, um beijo grande aí no coração de vocês. Até a próxima aí com os nossos próximos vídeos aí de como gestar em tempo de crise à distância, tá? Beijo grande, meu povo.